Fala, turma do Memorizando a Pedagogia. Essa é a nossa primeira aula da nossa jornada dominando a LDB em 21 dias. É isso mesmo, e eu quero dar aqui as boas-vindas para vocês que estão nos acompanhando nessa nossa trajetória rumo ao domínio aí da LDB, né? Nós vamos dominar a nossa LDB para que no dia da prova você consiga gabaritar todas as questões. Então, o meu objetivo aqui é ser direto ao ponto, ser claro, ser prático, para nós aprendermos juntos, de uma forma bem didática, conforme o Memorizando a Pedagogia, né? A essência do Memorizando a Pedagogia, algo bem lúdico, didático, para te auxiliar da melhor forma possível. Então, vem aqui comigo para nós aprendermos juntos, tá bem? LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, e a primeira coisa que você precisa entender quando se trata de educação, né, ou da educação, e a LDB ela deixa isso muito claro, é que a educação, pessoal, ela não se limita apenas à escola, tá? A educação ela não se limita apenas à escola. Conforme a LDB, olha o que diz aqui, ó, a educação, no artigo 1º, a educação não se limita à escola, ela abrange processos formativos, tá? Processos formativos que se desenvolvem, ou se desenvolvem, né? Em família, tá? Na família, vamos lá, ó, até coloquei aqui uma família para facilitar a sua aprendizagem, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais, nas organizações da sociedade civil, nas manifestações culturais. Então, quer dizer que a educação, ela se desenvolve exatamente nesses ambientes, nesses contextos, e isso mesmo, conforme a LDB, a educação, ela se desenvolve na família, na convivência humana, no trabalho, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Então, já grave isso aqui, eu vou trabalhar exatamente os pontos-chave, tá? Eu vou ser aqui direto ao ponto, trabalhar o que de fato é necessário para que você consiga compreender e no dia da sua prova você gabaritar. Então, esse artigo 1º, inclusive, ele cai muito em concursos públicos. Então, fique esperto, fica ciente, já dá uma revisada aí, você que já adquiriu, né, a nossa plataforma, a nossa jornada, você tem acesso às apostilas dessa aula, então aproveita aí para que você revise, tá certo? Então, abrange processos formativos que se desenvolvem na família, convivência humana, trabalho, instituições de ensino e pesquisa, movimentos sociais, organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais, tá certo? Parágrafo 1º, educação escolar. A LDB, ela vai priorizar, né, diante de todas essas aqui que nós vimos anteriormente, ela vai priorizar a educação escolar. Olha só, a LDB trata principalmente da educação escolar. Essa educação ocorre, preste atenção aqui, fica ciente disso aqui também, tá? Predominantemente, olha só, predominantemente por meio do ensino em instituições próprias, tá? Essa educação ocorre predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Quais são essas instituições próprias? Olha só, escolas, universidades, creches, etc. Tá? Então, a LDB ela vai priorizar o quê? A educação escolar. Ela vai priorizar a educação escolar, que ocorre, né, em instituições próprias, tá? Predominantemente em instituições próprias, ok? Vamos lá. A educação escolar e o mundo real, aqui o parágrafo 2º, né? A educação escolar deve estar vinculada, que é outra questão que normalmente cai. Outro conteúdo que sempre as bancas amam cobrar, tá? A educação escolar deve estar vinculada ao quê? O que, Jefferson? Vamos lá. Ó, ao mundo do trabalho e à prática social. Você vai lembrar, ó, MT e PS. Tá? MT de mundo do trabalho, PS de prática social. Então, a educação escolar, segundo a LDB, ela deve estar vinculada ao quê? Mundo do trabalho e a prática social. Deu para pegar?
Não esquece disso, porque as bancas amam cobrar isso. Elas amam. Ela vai perguntar, olha, a educação, segundo o LDB, ela está vinculada ao quê? Aí vai ter várias opções. Opções, às vezes, até bonitinhas, cara. Até legal, pode fazer sentido. Mas não está conforme a LDB. Então, fica ciente. A educação escolar deve estar vinculada ao mundo do trabalho e à prática social. Beleza? Isso significa, olha aqui, que eu coloquei. Isso significa que o que é ensinado precisa ter relação com a vida prática, ou seja, tudo que é ensinado na escola tem que ter uma relação com a nossa vida prática, tá? O mundo do trabalho e a prática social. Então, se resume a isso, ok? Vamos fazer uma questão aqui? Olha só, deixa eu colocar aqui a questão primeira. Olha só, o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, diz que a educação abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, nós vimos isso agora há pouco, né? Na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. Assim, podemos apontar como alternativa incorreta. Ele está pedindo a alternativa incorreta. Um ponto-chave aqui, uma dica, né, para você que está começando a estudar agora para concurso, leia sempre as questões com calma, tá? Porque às vezes pode acontecer de você ler ali de forma rápida, a banca está pedindo a incorreta e você pensa que é a correta. Então, muito cuidado com relação a isso. Leia sempre as questões com calma no dia da sua prova. Beleza? Vamos lá. Assim nós podemos apontar como alternativa incorreta, baseado ali no que nós aprendemos sobre o artigo 1º da LDB, que a educação é um processo que se desenvolve em todas as formas de convivência humana, além da educação escolar em si, item A. Item B, que é importante primar pela educação escolar em si somente, pois as demais formas de vivências não devem ser consideradas aprendizagens. Item C, os grupos sociais com que se convivem retratam e corroboram com o processo de formação dos indivíduos. Item D, os processos formativos se iniciam no próprio contexto familiar. Item E, o contexto de trabalho corrobora com a formação social e individual dos sujeitos. E aí, como a banca aqui, ela está pedindo, né, a alternativa incorreta, baseado no que nós acabamos de aprender, né, que nós acabamos aqui de estudar, o nosso item incorreto é o item B. Vamos ver se nós acertamos? Que é importante primar pela educação escolar em si somente. Muito cuidado quando tiver palavras somente, exclusivamente, apenas. Normalmente tem alguma coisa escondida ali. A banca, ela tem esse costume de querer nos confundir. Mas quem está aqui, né, na nossa jornada da LDB, não vai cair nessas, tá? Então vamos ver se nós acertamos? Olha só, item B, olha aí, acertamos, tá? Inclusive, tem até uma frase aqui, parabéns, cada acerto te deixa mais perto da sua nomeação. Todos os alunos, estou até liberando aqui agora, nessa aula, todos os alunos que adquiriram a jornada da LDB vão receber aqui, né, esse nosso quiz aqui, essa nossa plataforma para você ir revisando. Não é só para o professor, não, você também vai ter acesso. Então, o nosso item incorreto é o item B. Muito bom, né? Vamos lá, vamos continuar aqui. Olha só. Artigo 2º da educação, que também eu amo demais esse artigo. Tá? Nós inclusive colocamos até os personagens aqui do Memorizando a Pedagogia para fazer parte. Artigo 2º da LDB, a educação é dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Tá? Muito importante isso. Deixa eu voltar aqui. Inspirada nos princípios, anote isso aqui, princípios. Que às vezes a banca ela vai tentar confundir o que é princípio, ela vai trocar por algo que não tem nada a ver com princípios. Então, muito cuidado, nós vamos entrar agora na parte dos princípios, ok? Nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Muito cuidado aqui também, tá? É sempre bom você aprender a legislação, aprender, não vou nem dizer decorar. Óbvio que tem algumas coisas que a gente tem que acabar decorando mesmo, né? A banca, às vezes ela cobra ali a lei na íntegra, mas é importante você lembrar, a educação, ela é dever de quem?
da família e do Estado. Segundo a LDB, é dever da família e do Estado. Inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana. Ok? Tem por finalidade o que nós chamamos do tripé ou o trio da educação. Alguns chamam de tripé, eu gosto de chamar do trio da educação. Você vai lembrar aqui do trio da educação, tá? Que é o PDE, o PEC e QPT. PDE é o Pleno de Desenvolvimento do Educando, ou seja, tem por finalidade o quê? Né? Esses princípios de liberdade, os ideais de solidariedade humana tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, vamos lembrar? Pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, que é PEC, né? E sua qualificação para o trabalho, tá certo? Então, a LDB ela vai trabalhar exatamente esse tripé, esse trio, né? O trio da educação. Use esse mnemônico, olha a dica aqui ó, do prof. Use esse mnemônico acima para memorizar, tá certo? PDE, Plano de Desenvolvimento do Educando. PEC, seu preparo para o exercício da cidadania. E QPT, sua qualificação para o trabalho. Deu para pegar aí? Vamos lá, vamos resolver uma questão então? Olha só, questão número 2 aqui de hoje. Dispõe no artigo 2º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, né, LDB, a Lei de 9.394 de 96, ou 9394 de 96, que, vamos lá, segundo o artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Esse é o item A. Vamos para o item B. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de solidariedade e nos ideais da liberdade, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania. Item C. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de equidade e nos ideais de fraternidade, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania, sua qualificação e encaminhamento para o mercado de trabalho. Item D. A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de proteção e universalização, tem por finalidade educar, cuidar e ensinar todos os alunos de 0 a 18 anos. E aí, qual é o item que você acredita que está correto? Hein? Muito cuidado, a banca ela é muito esperta. A banca ela é esperta, mas nós vamos ser mais espertos do que ela, tá? Com certeza, quem está aqui conosco no Memorizando a Pedagogia, com certeza vai ter clareza na hora de resolver a questão. O artigo 2º, né? Segundo aqui, conforme o artigo 2º, o nosso item correto é o item A. Vamos ver? A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, né? PDE, seu preparo para o exercício da cidadania, né? E sua qualificação para o trabalho. Vamos ver se nós acertamos? Olha aí, nós acertamos aqui, tá certo? Então, muito cuidado, porque olha só como o item B parecia muito com o item A. A educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de solidariedade e nos ideais de liberdade, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando e seu preparo para o exercício da cidadania. Só que faltou alguns pontos aqui, né? Ela trocou aqui, tá? Então, muito cuidado. O nosso item correto é o item A, conforme aqui o artigo 2º. A educação, dever da família e do Estado, inspirado nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Tá certo? Combinado aí? Vocês estão gostando? Já deixa o like aqui nessa aula, que é muito importante aqui para nós que fazemos parte do Memorizando a Pedagogia, tá? Artigo 3º. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Olha só, nós falamos de princípios aqui, e aqui nós, de fato, focamos novamente nos princípios. Muito cuidado, como eu falei no início. A banca ela gosta de trocar princípios por outros pontos da legislação, que inclusive estão na legislação, mas que não é princípio. Então, tenha muito cuidado, nós vamos já resolver uma questão que trabalha esse ponto, tá? Então, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Primeiro, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Não é apenas acesso, é acesso e permanência na escola.
Segundo, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte, o saber. Pluralismo de ideias e concepções pedagógicas, tá? Respeito à liberdade, o apreço à tolerância, coexistência de instituições públicas e privadas. Aqui tem um ponto-chave. O que é coexistência, né? É que existe ao mesmo tempo, de forma simultânea, tanto instituições públicas como instituições privadas, tá? Muito importante isso também. Gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, tá? Às vezes a banca ela vai tentar te confundir, vai colocar, ao invés de oficiais, ela vai colocar extraoficiais ou algo do tipo. Tá errado. É gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, beleza? Valorização do profissional da educação escolar, gestão democrática no ensino público, na forma desta lei e da legislação dos respectivos, garantia de padrão de qualidade, tá? Garantia de padrão de qualidades. Inclusive aqui, ó, só voltando um pouquinho, gestão democrática do ensino público na forma desta lei e da legislação dos respectivos estados, municípios e Distrito Federal, tá? Beleza? Vamos lá. Valorização da experiência extraescolar, foi inclusive que nós vimos no início, né? A educação ela não se resume apenas à escola, ela é extraescolar, tá? Extra é fora, intra é dentro. O que a banca faz? Ela vai colocar lá, valorização da experiência interescolar. Cuidado, às vezes ela pode colocar isso, tá? Ou valorização da experiência interna da escola. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Então, quando aparecer aqui, inclusive, ó, presta atenção, quando aparecer aqui, ó, o prof, né, com a lupinha, é para você ter pontos de atenção. Você que vai ter acesso aí à nossa apostila, né, o nosso guia prático, presta bem atenção aí, porque aqui são pontos chaves que às vezes a banca, né, as bancas, elas adoram trocar. Por exemplo, extraescolar por intraescolar, e tá errado, tá? Para confundir os nossos alunos. Mas quem faz parte aqui do Memorizando a Pedagogia, quem está aqui conosco na nossa jornada, não vai errar, não vai cair nessas pegadinhas, tá? Vinculação entre educação escolar, trabalho, práticas sociais, nós vimos isso também anteriormente, né? Então existe uma vinculação aqui entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, consideração com a diversidade étnico-racial, tá? Garantia do direito à educação e a aprendizagem ao longo da vida, tá? Muito cuidado, porque as bancas às vezes elas gostam de trocar, elas vão dizer que é apenas a educação básica, apenas até os 18 anos. Errado. Então, garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, ok, pessoal? Fica por dentro disso, memoriza isso, porque é muito importante também. Respeito à diversidade humana, linguística, cultural, identitária das pessoas surdas, surdo-cegas e com deficiência auditiva. Até para você memorizar rápido, você pode pegar esse aqui, ó. Você pode usar o seguinte mnemônico, né? Diversidade, surdas, surdo-cegas, deficiência auditiva. Você pode usar o mnemônico aqui, ó, de segunda a sexta dou risada, só para você memorizar, né? Para facilitar aí a sua memorização. Mas se você começar a ler mesmo, a revisar aqui constantemente esse material de forma ativa, eu tenho certeza que você, no dia da sua prova, você fecha todas as questões ali da LDB. Vamos lá. Garantia do direito de acesso às informações públicas sobre a gestão da educação. Muito cuidado, porque às vezes as bancas elas gostam de confundir, dizendo que não é acesso às informações públicas, mas privadas, né, ou sigilosas. Muito cuidado, as bancas elas gostam de confundir. Então, a garantia do direito de acesso às informações públicas sobre a gestão da educação, ou seja, todas as pessoas elas têm e elas precisam ter acesso a essas informações que eu falo assim no âmbito geral, não é informação específica de um aluno em si, são informações gerais, né, notas gerais, enfim, entre outros pontos que fazem parte, ok? Então é muito importante, não é sigiloso, tá? Essas informações não são sigilosas, elas são públicas, beleza? Vamos lá resolver mais uma questão, para nós irmos daqui a pouco para o artigo 4º. Vamos resolver mais uma questão, baseado nesses princípios aqui, tá? Todos esses princípios que nós acabamos de estudar, beleza? Vamos lá.
Olha só, deixa eu ver quantas questões nós temos aqui do artigo 3º. Exatamente. De acordo com o artigo 3º da Lei 9394/96, da LDB, o ensino será administrado com base nos seguintes princípios, entre outros, exceto, então ele quer saber aqui o que não é princípio, tá? Ele quer saber, a banca ela quer saber, né? O examinador aqui, ele quer saber o que não é princípio. E aí? Item A, valorização da experiência extraescolar. Item B, oferta de ensino noturno regular, adequada às condições do educando. Item C, vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais. Item D, consideração com a diversidade étnico-racial. E aí, qual é o item que você acredita que não faz parte dos princípios, tá? Que nós acabamos de estudar aqui? Qual é? Me conta aqui. Olha, conforme os princípios que nós acabamos de estudar, o que não entra aqui é o item B. Você viu em algum momento eu falar sobre oferta do ensino noturno regular, adequada às condições do educando? Não vimos. Faz parte da LDB? Faz sim, mas ele quer saber, a banca ela quer saber, baseado no artigo 3º, com relação aos princípios. Então não é princípio, tá? Não é princípio. Vamos ver se nós acertamos? Olha aí, acertamos. Por quê? Porque a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, não é princípio. Está na LDB, mas não faz parte dos princípios. Ok? Nós vamos ver daqui a pouco. Ok? Com relação a isso. Está até vinculado ali à educação de jovens e adultos, né? Ao EJA. Então, o que eu quero passar para vocês aqui? Revisa todos esses princípios. Revise. Você precisa dominar todos esses princípios. Tá, pessoal? Vai ajudar muito aí na sua preparação. Ok? Vamos lá. Do direito à educação e do dever de educar. Do direito à educação e do dever de educar. Artigo 4º. Dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia da... Quais são as garantias, né, baseado aqui, relacionado aqui ao Estado, né? Educação básica, obrigatória e gratuita. Então vamos lembrar aqui, ó, educação básica, obrigatória e gratuita, ok? Dos 4 aos 17 anos de idade, organizado da seguinte forma, até já grifei aqui alguns. Ó, aqui é educação infantil, tá, pessoal? Educação infantil. Deixa eu colocar aqui. Abreviado mesmo para facilitar. Educação infantil. Educação infantil, que envolve o quê? Creche, dos 0 aos 3 anos, e pré-escola dos 4 a 5 anos. Beleza? Educação infantil é creche e pré-escola. Não esquece disso, tá? Não esquece disso. Creche e pré-escola. Dos 0 aos 3 anos é creche. Pré-escola, dos 4 aos 5. É bom você memorizar isso, você aprender isso, porque normalmente cai nas provas. Ensino fundamental, dos 6 aos 14 anos. Dos 6 aos 14 anos, ensino fundamental. Ensino médio, dos 15 aos 17 anos. Beleza? Deu para pegar aí? Então, memorize isso aqui, pelo amor de Deus, que sempre cai também nas provas de concursos, tá, pessoal? Outro nível escolar, né? É o ensino superior. Ele não é obrigatório, tá? Ele não é obrigatório. Eu até preparei aqui uma tabela para você aprender. Então você dá uma revisada aí, ó. Educação escolar, formada por níveis escolares. Educação básica, educação superior. Então, educação escolar, educação básica e superior. A educação superior, ela entra com a educação escolar? Entra sim, tá? Se na sua prova estiver informando isso, você coloca lá que tá ok, tá correto, tá? A educação básica, né? Educação básica. Olha só as etapas da educação básica. A educação infantil, que é creche e pré-escola, como eu falei para vocês, né? A educação infantil. Ensino fundamental, ensino médio. No geral aqui é dos 0 aos 17 anos. Para você saber as idades certinho aqui, por cada etapa, né? Creche, pré-escola, você dá uma revisada aqui
anteriormente, tá? Educação básica obrigatória, pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. A creche, ela não entra como obrigatória. Passa a ser obrigatória a partir dos 4 aos 5 anos, que passa a ser obrigatória, que é na pré-escola. Pré-escola passa a ser obrigatório, beleza? Na creche não é obrigatório. É obrigatório o poder público disponibilizar, o Estado ele tem que disponibilizar, mas os pais não são obrigados a matricular na creche. Aqui na pré-escola os pais são obrigados, beleza? Na pré-escola os pais são obrigados a matricular, beleza? Modalidades de ensino, que são educação de jovens e adultos, educação especial, educação profissional e tecnológica, educação do campo, educação escolar indígena, educação escolar quilombola, educação à distância, EAD, né? Educação bilíngue de surdos. Então aqui são modalidades de ensino e caem muito em provas de concurso também. Às vezes eles gostam de trocar, vão informar ali, o ensino fundamental faz parte da modalidade de ensino. Se você não tiver cuidado, se você não estiver atento, se você não prestar atenção, você vai colocar e dizer que sim. Mas como você é aluno aqui do Memorizando a Pedagogia, você está dominando. Então, aqui é modalidade de ensino, modalidades de ensino. Aqui, educação básica obrigatória, educação básica, né? Que foi como eu falei anteriormente. E a educação escolar. Então, você vem aqui e revisa para ficar tudo claro para você, tá? Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Beleza? Vamos lá. Terceiro ponto aqui, atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal, tá? Memoriza assim, DTAS, tá? O atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com DTAS, deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. A todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, a LDB ela também abrange aqui, né? Ela aborda aqui esse atendimento educacional especializado, tá certo? Gratuito aos educandos, né? Que tem ali deficiências, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação transversal. Muito importante isso, porque também é muito cobrado, né? Aqui nós entramos no AEE, então conhecido AEE, né? Muito importante. Vamos lá. Acesso público gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Aqui nós já entramos no EJA, né? Aqui nós já entramos no EJA. Eu trouxe até um exemplo aqui, Olha o nosso personagem aqui do Memorizando a Pedagogia. Para você entender. Exemplo, um trabalhador de 35 anos que não concluiu o ensino fundamental se matricula na educação de jovens e adultos, EJA, oferecida gratuitamente em uma escola pública no período noturno. Então, é direito esse acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Não concluir na idade própria, você tem direito, meu amigo. Tá? A LDB ela lhe assegura disso, ok? Vamos lá, vamos continuando aqui. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa, da criação artística, segundo a capacidade de cada um, tá certo? Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, também faz parte. Muito importante isso, que às vezes a banca ela pode trocar, né? Dizer, oferta de ensino noturno regular adequado às condições da escola, do município, da prefeitura, está errado, do estado, está errado. É conforme as condições do educando. O foco sempre vai ser o aluno. E eu coloquei aqui, para você ficar por dentro, tá? Cuidado, as bancas adoram trocar adequado às condições do educando por adequado às condições da escola, ou algo do tipo, beleza? Então fica por dentro, fica esperto disso, tá? Oferta de educação escolar regular para jovens e adultos com características e modalidades adequadas às suas necessidades. Mais uma vez o foco aqui é o aluno. E disponibilidade, ou seja,
É conforme a necessidade e a disponibilidade do aluno. Nós estamos nos referindo aqui a pessoas que têm família, que trabalham e precisa de fato estudar, mas tem que ser ali conforme ali a sua necessidade, conforme a sua disponibilidade. Então, muito importante isso também. Garantindo-se que aos que forem trabalhadores, as condições de acesso e permanência na escola. Beleza? Atendimento à educanda em todas as etapas da educação básica, por meio dos programas suplementares. Outro conteúdo que sempre cai nas provas de concurso. Então, muita atenção aqui, meu amigo. Muita atenção aqui, minha amiga. Fica esperto com isso aqui. As bancas, elas adoram cobrar programas suplementares nas provas. Adoram. E quais são os programas suplementares, Jefferson? Vamos ver aqui quais são os programas suplementares que todos aqui têm direito, né? Os alunos, os educandos, eles têm esse direito. Vamos lá. Primeiro, material didático escolar. Olha aqui, ó. Nossos alunos aqui do Memorizando a Pedagogia têm direito ao material didático escolar. Transporte. Olha aqui o ônibus, tão conhecido no Brasil inteiro, né? Então, transporte também faz parte. Alimentação e assistência à saúde, tá? Material didático escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde. O que são isso? São programas suplementares. Todos eles fazem parte dos programas suplementares. Até coloquei aqui um mnemônico para você aprender, né? Mata, por exemplo. A mata aqui, ó. Você vai lembrar. Material didático escolar é programa suplementar. Alimentação, programa suplementar. Transporte, também é programa suplementar. E assistência à saúde também. Então, todos eles fazem parte dos programas suplementares. Fica por dentro disso aqui que você vai dominar no dia da sua prova. Então, tenho toda certeza disso. Beleza? Padrões mínimos de qualidade do ensino. Padrões mínimos de qualidade do ensino. Definidos com variedade e quantidade mínimos por aluno. Então, é por aluno, foco aqui é no aluno mais uma vez. Insumos indispensáveis ao ensino e aprendizagem, adequados à idade e às necessidades específicas, inclui provisão de mobiliário, equipamentos e materiais pedagógicos, né? Ou seja, são recursos básicos que permitem aprender, ou seja, que permitem que o aluno ele tenha ali acesso à aprendizagem de forma prática, de forma didática. São o que? Livros, materiais, tecnologia, etc. Então, tudo isso aqui faz parte, tá? Insumos indispensáveis ao ensino e aprendizagem, a questão da mobília, né? A provisão ali da mobília para os alunos, ok? Que são equipamentos e materiais pedagógicos. Até coloquei aqui, ó, para facilitar. Nós sempre colocamos uma imagem, porque quando você vincula o texto à imagem, parece que na sua mente, parece não, é certeza, isso é comprovado, você consegue fixar melhor o conteúdo. Então, por isso nós fazemos dessa forma. Vaga na escola pública de educação infantil ou do ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade. Então, completou 4 anos de idade, ela tem direito a uma vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próximo de sua residência. Que legal, né? Isso aqui é muito importante e eu já vi cair em prova, então dá uma revisada nisso aqui também, foca nisso que é muito importante. A alfabetização plena e capacitação gradual para a leitura ao longo da educação básica como requisitos indispensáveis para a efetivação dos direitos e objetivos de aprendizagem e para o desenvolvimento dos indivíduos, ou seja, o objetivo é que de fato essas crianças elas sejam plenamente alfabetizadas, elas tenham ali acesso mesmo à alfabetização plena, tá? Muito importante, da leitura, enfim, porque de fato a LDB ela prioriza isso. Então é um ponto também que você tem que focar aqui, porque normalmente cai em concursos públicos, tá? Educação digital com a garantia de conectividade de todas as instituições públicas de educação básica e superior à internet em alta velocidade. Muito cuidado aqui, já você vai entender o porquê. Adequado para o uso pedagógico com desenvolvimento de competências voltadas ao letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução
de problemas. Muito cuidado, por quê? Tudo isso aqui é importante. E a banca faz o quê? Ela troca às vezes. As bancas elas podem trocar a internet de alta velocidade ou por internet de velocidade média, velocidade baixa. E é muito importante você ter cuidado. Então tem que ser alta velocidade. A LDB ela garante isso. Tem que ser internet boa, de alta velocidade, para que de fato ajude ali, né, nas competências voltadas para o letramento digital de jovens e adultos, né, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. Então é para isso que os alunos eles precisam ter acesso na escola, no ambiente onde eles estão aprendendo ali a uma internet de alta velocidade, né, uma internet em alta velocidade. Beleza? Vamos continuar aqui. Resumindo as competências digitais, né, letramento digital de jovens e adultos, criação de conteúdos digitais, comunicação e colaboração, segurança e resolução de problemas. É para isso que é necessário ter uma internet boa, uma internet de alta qualidade. Beleza? As relações entre o ensino e a aprendizagem digital deverão prever técnicas, ferramentas e recursos digitais que fortaleçam os papéis de docência e aprendizagem do professor e do aluno e que criem espaços coletivos de mútuo desenvolvimento. Que legal, né? Ou seja, resumindo aqui, né, a ideia de você ter acesso, né, a uma boa conexão, de estar ali inserido nesse contexto digital, é exatamente esse, né? Fortalecer o papel do professor na sala de aula, da aprendizagem do aluno, onde eles vão aprender de forma coletiva, de forma mútua, para que haja um genuíno, verdadeiro desenvolvimento. Beleza? Artigo 4A, é assegurado o atendimento educacional durante o período de... Isso aqui é importante, tá? Muito importante. Já caiu em prova. É assegurado o atendimento educacional durante o período de internação ao aluno da educação básica internado para o tratamento de saúde em regime hospitalar ou domiciliar por tempo prolongado, conforme dispuser o poder público em regulamento na esfera de sua competência federativa. As bancas podem informar que é apenas opcional, ao invés de colocar assegurado. Meu amigo, segundo a LDB é assegurado, tá? É um direito. É um direito segundo a LDB. A criança ela ter essa oportunidade, né, de aprender, mesmo que ela esteja internada para tratamento, seja em regime hospitalar ou domiciliar, por tempo prolongado. Então, é importante que ela tenha o quê? Atendimento educacional. Muito cuidado, a banca vai colocar lá que é opcional. Não é opcional. Você não vai errar essa questão. Você está aprendendo aqui com a gente. Tá? Então, não é opcional, é um direito, é assegurado o atendimento educacional, tá certo? Durante o período ali de internação. Até coloquei aqui uma imagem, ó. Você vai lembrar dessa imagem aqui, ó, da nossa personagem, que você não vai errar essa questão. Beleza? Então agora a gente vai resolver essa questão, tá? Vamos lá resolver o nosso desafio pedagógico aqui, de acordo com o artigo 4º, tá? Da Lei 9.394 de 96, né, de 1996, que é a LDB, o dever do Estado com a educação escolar pública será efetivada mediante a garantia, entre outros, dos seguintes itens, à exceção de um. Assinale-o. Item A. Educação básica, obrigatória e gratuita, organizada da seguinte forma: pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Item B. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Item C. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, transversal a todos os níveis, etapas e modalidades, preferencialmente na rede regular de ensino. Item D. Acesso preferencialmente público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Item E. Oferta de ensino noturno regular adequada às condições do educando. A banca ela quer o exceto, né? Ou seja, aquele que não faz parte do artigo 4º, ou seja, o item correto, ok? Então aqui o que não faz parte é o item D, acesso preferencialmente público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria. Ah, prof, mas eu lembro
do senhor ter falado sobre isso aqui anteriormente, no artigo 4º. Mas a banca, ela foi sagaz aqui, ela foi esperta. E nós precisamos ser mais espertos que ela. Ela incluiu uma palavra que não tem na lei. Preferencialmente não está na LDB. Olha só como é que está na LDB. Vamos voltar aqui um pouquinho, olha só. Olha só aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria. Tem preferencialmente aqui? Não tem. Então uma palavrinha pode mudar o teu jogo. Seja para pior ou para melhor. Tá? Então fica muito esperto com relação a isso. Acesso preferencialmente público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos que não concluíram na idade própria é nosso item. Olha. Certo? Beleza, pessoal? Vamos agora aqui para mais uma questão. Marque a alternativa correta. Nós temos que lembrar tudo que nós acabamos de ver aqui no artigo 4º, tá? Marque a alternativa correta sobre o artigo 4º da LDB. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Segundo o artigo 4º, tá, pessoal? A banca, ela é muito esperta. O que ela faz? Ela troca, ela pega algo de um artigo... de um outro artigo da LDB e ela coloca aqui para tentar te confundir. Você vê que está tudo certinho, você diz, caraca. Então, vamos ler aqui novamente. O dever do Estado com a educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de... Item A, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Item B, atendimento educacional especializado gratuitos aos educandos com necessidades especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. Item C, educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Item D, atendimento gratuito em creches e pré-escolas às crianças de 0 a 6 anos de idade. E aí, qual é o item que você acredita que está correto? Baseado no artigo 4º. Vamos ver? Item C, tá, pessoal? Olha só. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Se você voltar um pouquinho aí na sua mochila, olha, ó. Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. Está no nosso artigo 4º. Beleza? Nós até vimos, eu até enfatizei isso aqui, ó. Então, muito importante, tá? Educação infantil gratuita às crianças de até 5 anos de idade. As bancas, elas adoram cobrar isso e você precisa ficar por dentro também. Vamos continuando aqui? Vamos continuar. Tá certo? Ó, artigo 5º. Acesso à educação básica obrigatória é direito público, subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir. Ou seja, todos esses órgãos aqui, né, ou a pessoa em si, ela pode acionar o poder público caso a educação básica obrigatória ela não esteja sendo disponibilizada para as pessoas. Então a educação básica obrigatória é direito público subjetivo, ou seja, a pessoa ela tem esse direito e ela pode utilizar desse direito, tá? Podendo, caso a pessoa não receba, né, acesso à educação básica obrigatória e gratuita, podendo qualquer cidadão, então você anota isso aí, ó, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público acionar o poder público para exigir, ou seja, não está sendo disponibilizada a educação básica obrigatória, que é um direito, qualquer cidadão ele pode acionar o poder público. Eu falo cidadão ou cidadãos, né, associação comunitária, organização sindical, enfim, tudo isso que você está vendo aqui no artigo 5º. Aprenda isso aqui, memorize isso aqui, porque também já foi, já caiu em provas de concurso, tá? Acesso à educação básica obrigatória, né, como eu coloquei aqui, botei até um mapa mental, ó, direito público e subjetivo, ou seja, o indivíduo pode exigir esse direito, o indivíduo ele pode exigir esse direito e acionar o poder público para exigir. Quem pode exigir? Está aqui, eu deixei bem organizadinho para você. Todos os que eu acabei de citar aqui estão aqui, ok? Parágrafo 1º. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, primeiro, recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar.
bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Recensear, você vai lembrar de censo. Recensear está totalmente ligado a censo. Sabe aquele censo do IBGE? O IBGE fez um censo no ano de 2023. Então você vai lembrar disso. Censo é fazer um levantamento, né? Então significa fazer um levantamento completo e detalhado, ou seja, o poder público, na esfera de sua competência federativa, ele pode fazer esse levantamento, ele tem essa competência para fazer isso, tá? Recensear normalmente crianças e adolescentes que, em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica, ou seja, não concluir a educação básica, o poder público ele tem essa competência de fazer esse levantamento, tá? Muito importante isso, ok? Fazer-lhes a chamada pública, ou seja, tiver ali conhecimento de quantas pessoas foram, de quantas crianças, quantos adolescentes, quantos jovens e adultos foram, nós podemos fazer aqui, né? O poder público ele pode fazer essa chamada pública, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência na escola. Então, tudo isso faz parte do poder público. O poder público na esfera de sua competência federativa, né? Ele pode fazer isso, recensear, fazer a chamada pública, zelar junto aos pais e responsáveis pela frequência à escola, muito importante isso, ou seja, são parceiros dos pais ou dos responsáveis ali para que haja frequência da escola dos indivíduos, né? Das crianças, jovens e adolescentes. Divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica, de sua rede, inclusive creches, e por ordem de colocação, e sempre que possível por unidade escolar, bem como divulgar critérios para a elaboração da lista. Garantir aos pais, aos responsáveis, aos estudantes, acesso aos resultados das avaliações de qualidade e de rendimento escolar nas instituições de ensino diretamente realizadas por eles ou em parceria com organizações internacionais, tá certo? Ou seja, os pais eles têm esse direito, né? E no caso, o poder público ele tem que fazer isso, garantir aos pais e aos responsáveis acesso aos resultados das avaliações. Então, só para revisar, divulgar a lista de espera, né? Educação básica, né? Incluindo creches, por ordem de colocação e por unidade escolar, sempre que for possível, beleza? Então, continuando aqui, no caso, em todas as esferas administrativas, nosso parágrafo 2º, tá? O poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório. Então, a prioridade do poder público é o ensino obrigatório. Nós vimos agora há pouco o que se trata ali, quando nós nos referimos ao ensino obrigatório, tá bem? Então, a prioridade é do ensino obrigatório, contemplando em seguida os demais níveis, modalidades de ensino e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. O que significa isso? Significa que o ensino obrigatório deve ser a prioridade, como eu falei anteriormente, a prioridade absoluta do poder público. Beleza, pessoal? Vamos lá, parágrafo 4º aqui. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crimes de responsabilidade. Ou seja, a autoridade competente ela sabe que precisa oferecer de forma gratuita, né, o ensino ali para os educandos, e ela não faz. O que é que vai acontecer? Ela poderá ser imputada por crime de responsabilidade. Então, muito importante isso, tá? Para garantir o cumprimento, aqui no parágrafo 5º, para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Muito cuidado, às vezes as bancas colocam independentemente, elas colocam dependendo da escolarização anterior, tá errado. Então, é independentemente da escolarização anterior. Então, muito importante isso. Para o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, o poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Para quê? Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade de ensino, né? Da obrigatoriedade de ensino,
Poder público criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis. Fiz um mapa mental aqui, né, de ensino, independentemente da escolarização anterior. Tudo aquilo que eu já até falei. Ó, as bancas, como elas gostam de trocar. Tá bem? Vamos lá para o parágrafo 6. Incumbe ao poder público promover, nos termos de regulamento, o acesso público às informações educacionais do censo anual e dos exames e sistemas de avaliação da educação básica, considerado todo o processo de realização dessas atividades. Ou seja, o poder público ele tem que promover, né, nos termos do regulamento, ou seja, conforme ali a LDB, que é a nossa base quando se trata da educação, o acesso público a essas informações. Acesso público, né? Ou seja, para que todas as pessoas elas tenham acesso às notas gerais. Não são notas, pessoal, né? Você que está me acompanhando aqui, não são notas particulares de um aluno específico, são notas gerais, tá? Eu até fiz aqui para você entender melhor. O poder público deve garantir todas as informações educacionais como resultados do censo escolar, Prova Brasil, SAEB, DEB, ENEM, entre outros, sejam públicas e acessíveis à sociedade. Ou seja, essas notas gerais, qual foi a média ali, qual foi a pontuação máxima, enfim, no caso, é importante que o poder público ele disponibilize isso de forma pública, né, para que a sociedade ela tenha acesso, ok? A LDB ela nos garante isso, beleza? Mais um parágrafo aqui, parágrafo 7, a organização e a manutenção de sistema de ensino de informações e estatísticas educacionais pela União, pelos estados e pelo Distrito Federal e pelos municípios sujeitar-se-ão ao dever de transparência e publicidade com preceitos gerais ao direito fundamental de acesso à informação. Aquilo que nós acabamos de informar, né? Que a população ela tem acesso a essa transparência. É importante que haja essa transparência, tá bem? Então, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios sujeitar-se-ão ao dever de transparência e publicidade, ou seja, inclusive fazer essa publicidade das notas gerais, né? Pois é um direito fundamental de acesso à informação. Parágrafo 8, dados e microdados agregados e desagregados. Coletados, ou seja, quando se tratar de microdados, né, dados agregados e desagregados, coletados na execução de políticas educacionais de caráter censitário, avaliativo ou regulatório, serão tratados, divulgados e compartilhados sempre que possível de forma anonimizada, ou seja, de forma anônima. Não é pegar a nota ali de um aluno específico e divulgar para o Brasil todo assistir, para o Brasil todo ter acesso. Não. Quando se trata de notas particulares ali, isso tem que ser trabalhado de forma anônima. Então, é importante você também ter essa noção. Os dados coletados em censos, avaliações e políticas educacionais devem ser tratados, divulgados e compartilhados para fins de transparência, mas sempre que possível, de forma anonimizada. Foi o que eu acabei de falar, né? Ou seja, sem identificar diretamente os alunos, professores ou escolas individualmente. Então aqui está esclarecidíssimo. Beleza? Vamos lá. Vamos para mais uma questão? Vamos para mais uma questão aqui. A nossa questão 6. Vamos resolver do artigo 5º, nós vamos resolver mais uma questão. De acordo com o artigo 5º da Lei 9.394/96, a LDB, o acesso à educação básica obrigatória é um direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente constituída e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá assinar a alternativa incorreta. Então ele quer saber o quê? A alternativa que é incorreta, que não faz parte do nosso artigo 5º da LDB. Item A. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Você lembra de a gente ter visto isso? Vimos sim, então já não é o item A. Item B. Fazer a chamada pública. Você lembra de a gente ter visto isso agora? Você lembra, né? Eu sei que vocês lembram. Então já não faz parte também. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola.
Vocês lembram disso também, do artigo 5º? Então, se vocês lembram, a gente sabe que está, então não faz parte. Permitir o acesso aos níveis mais elevados do ensino e pesquisa da criação artística segundo a capacidade de cada um. E aí? Você lembra disso? E desse item D aqui no nosso artigo 5º? Sei não, hein? Vamos para o item E. Divulgar a lista de espera por vagas nos estabelecimentos de educação básica de sua rede, inclusive creches por ordem de colocação e sempre que possível por unidade escolar, bem como divulgar os critérios para a elaboração da lista. E aí? O nosso item, que está de fato incorreto aqui, né, que é o que a banca está pedindo, é o item D. Beleza, pessoal? Não tem nada de permitir acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa de criação artística segundo a capacidade de cada um. Está na LDB? Está sim na LDB, mas não está no artigo 5º. Então, muito cuidado. As bancas, elas aumentaram muito, pessoal, o seu nível de cobrança, né? Então, elas hoje trocam muito. Um artigo que está lá na parte no artigo 3, ela traz para o 5º e faz uma confusão na mente do aluno. O aluno, eu lembro de ter visto isso aqui mesmo. O aluno fica numa dúvida, mas não se trata disso. Então, muito cuidado, porque é importante você estar por dentro disso. Beleza, pessoal? Vamos para cima? Artigo 6º. Vamos aqui ao artigo 6º e se der tempo a gente vai até o 9º, tá? Se a gente não conseguir nessa aula, para não ficar muito longa, nós vamos até aqui no máximo ao 7º. Vamos ver. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Ou seja, nós até falamos sobre isso, né? É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Se na sua prova estiver dizendo que é 3, se na sua prova estiver dizendo que é a partir dos 2 anos, que é a partir dos 5 anos, está errado. É a partir dos 4 anos. Cuidado! As bancas adoram tentar confundir com a natureza da matrícula, trocando é dever por é facultativo. Quando se trata de facultativo, que acaba se tornando aí opcional, né? É um sinônimo de facultativo, opcional, não obrigatório. Então, não é facultativo, meu amigo. Não tem nada a ver com facultativo. É dever. Beleza? Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada, atendida às seguintes condições. Vamos antes de nós irmos aqui para o artigo 7, vamos ver se a gente tem uma questão do artigo 6 aqui. Deixa eu ver. Vamos resolver? De acordo com o artigo 6º da LDB, é dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças da educação básica a partir dos... Isso aqui está de boa, né, gente? A, 4 anos de idade. B, 7 anos de idade. C, 6 anos de idade. D, 3 anos de idade. Acabamos de ver que é 4 anos de idade. Beleza? Olha aí que bom, né? Eu vou liberar esse nosso software aqui para vocês, tá? Vocês querem? Vocês querem essa plataforma aqui de questões? Se você quiser, comenta aqui abaixo. Eu quero, prof. Manda essa plataforma aqui para mim, tá? Para todos os alunos que estão dentro do nosso curso, tá? Que já adquiriram aí esse nosso desafio, nessa nossa jornada da LDB, dominando a LDB em 21 dias. Você vai ter acesso, tá? Então, vamos lá, vamos continuar aqui. Artigo 7º. O ensino é livre à iniciativa privada atendida às seguintes condições. Então, nós estamos falando aqui de instituições privadas. Então, atendida às seguintes condições. É livre, mas atendendo essas condições aqui. Ou seja, as instituições privadas, elas têm que atender essas condições. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Ou seja, tem sim que cumprir as normas gerais da educação nacional, tem sim. Capacidade de autofinanciamento, ou seja, a instituição privada, ela tem que ter ali condições, ter um caixa bom para se autofinanciar, caso aconteça um imprevisto, algo do tipo, ela tem ali um caixa para isso, né? É importante. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público, tá? Então tudo isso aqui faz parte, isso aqui cai em provas, tá? Memoriza isso aqui, memoriza esses 3 pontos aqui, que é importantíssimo. Memoriza essas seguintes condições: cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino, capacidade de autofinanciamento, tem que ter caixa, tem que ter verba, tem que ter money, né? Autorização de funcionamento
e avaliação de qualidade pelo poder público, né? Em resumo aqui, eu deixei um resuminho para você pegar depois, tá? O ensino privado é permitido, mas é regulado, precisa seguir a lei, ter aval do Estado, se manter financeiramente por conta própria, beleza? Artigo 7º-A. Ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privado, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se, olha aí, ó, por questão de liberdade de consciência e crença, o aluno ele tem o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova da aula, ou de aula, né, marcado para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, vedado ao exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir o critério da instituição e sem custos para o aluno. Certo? Até um Szinho aqui que foi intruso, mas vamos tirar ele. Marcado para o dia em que, segundo os preceitos de sua religião, vedado o exercício de tais atividades, devendo-lhe atribuir critérios da instituição sem custo para o aluno. Professor, isso aqui não entendi, foi nada. Vamos lá que eu vou deixar aqui mais claro para você. O que é que o aluno, vamos supor que ele é de uma denominação, de uma crença que ele, aos sábados, precisa se ausentar. E naquele sábado vai ter uma atividade, vai ter um evento específico para uma escola, né, da escola dele. E ele não pode fazer aquela prova porque ele, aos sábados, tem um compromisso com a sua religião. O que é que acontece? Ele pode requerer isso de forma prévia. Tá? Eu fiz até um mapa aqui. Aplica-se às instituições públicas e privadas, então não é só para públicas, também para privadas. Isso é importante, porque lá na prova pode dizer assim, para a pública pode, para a privada não. É tanto para a pública como para instituições privadas, de qualquer nível de ensino, tá, pessoal? Liberdade de consciência e crença. A pessoa ela tem liberdade, dependendo de qual é a crença dela. Direito de ausentar-se de aulas ou provas em dias religiosos específicos, tá? Teve uma programação ali da religião da pessoa, ela tem esse direito. Deve haver prévio e motivado requerimento, ou seja, desde que aquele aluno ele faça um requerimento prévio a respeito disso, beleza? E qual é a responsabilidade da instituição? Garantir uma nova data ou forma alternativa de atividade sem custo para o aluno. Às vezes a banca vai colocar dizendo que tem um custo para o aluno, não tem custo, é de forma gratuita. A instituição nenhuma, nem pública nem privada, pode cobrar isso do aluno, né? Critério da instituição decide como será feita a reposição, ou seja, a reposição daquela aula, daquela prova, certo? Então as bancas elas adoram confundir dizendo que nas instituições privadas a prova ou a aula de reposição pode ser cobrada. Está errado, beleza? Vamos lá. Prova ou aula de reposição, conforme o caso a ser realizado em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com sua anuência. Ou seja, a prova, né, ou aula de reposição, ela fica ali de forma flexível, né? Ela pode ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário agendado com a sua anuência expressa, ou seja, anuência, concordância, autorização. Eu coloquei aqui, ó, concordância e autorização declarada de forma clara por escrito ou registro formal, tá bom? O prof aqui já deixou claro para você. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade, pesquisa com tema objetivo e data de entrega definida pela instituição de ensino. Como é que pode ser feito, né, esse processo para o aluno, né, para facilitar ali para a vida do aluno? Pode ser feito através de um trabalho escrito, ou outra modalidade de atividade, de pesquisa com tema objetivo e data de entrega definido pela instituição de ensino, tá certo? Então o aluno ele vai poder fazer isso, um trabalho, uma prova, uma pesquisa, tá certo? Modalidade de atividade, pesquisa com tema objetivo pela data de entrega definido pela instituição de ensino. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia e da ausência do aluno. Beleza, pessoal? O cumprimento das formas de prestação alternativa de que trata esse artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive
regularização de registro de frequência. Disposto nesse artigo não se aplica ao ensino militar. Então, tudo isso aqui que nós falamos, pessoal, não se aplica ao ensino militar, que se refere ao artigo 83 desta lei. Então, não se refere aqui ao ensino militar, beleza? Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Tá? Ou seja, caberá à União a coordenação da Política Nacional de Educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo a função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Tem um bizu aqui do prof, tá? União, quando se falar de união, a união ela é normativa, redistributiva e supletiva. Normativa porque ela cria, né, juntamente com os estados e municípios, obviamente, normas, tá? Redistributiva porque ela de fato redistribui ali a verba, né, os impostos, e supletiva para dar apoio mesmo, beleza? Importante isso. Então a união dos estados, do Distrito Federal e os municípios, tá certo? Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei, beleza? Então vamos lá, vamos resolver mais uma questão aqui. Uma ou duas questões. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Aqui, rapidamente. Vamos lá. Previsto no artigo 7º da Lei de Diretrizes e Bases, LDB, o ensino é livre à iniciativa privada, mas deve ser atingida algumas condições. Nós vimos isso agora há pouco. Assinale a alternativa que corresponda a uma dessas condições. Capacidade de financiamento público. É isso, pessoal? Tem a instituição privada ali, ela precisa de um financiamento público. Nós vimos alguma coisa disso na lei? Não tem nada disso na lei, não. Cumprimento de normas específicas da educação municipal e do respectivo sistema de ensino? Tem isso? Eu também não lembro, não. Eu sei que você também não lembra. Item C. Cumprimento de formas alternativas de ensino? Das formas alternativas de ensino? Eu não lembro. Item D. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público? Opa! Rapaz, eu acho que eu lembro disso, tá? E você lembra também? Pois é. Eu acho que é o item D. Item E. Coletar, analisar e disseminar informações sobre a educação. Isso aqui não tem nada a ver, não faz sentido, né? Não corresponde aqui à iniciativa privada. Então, o nosso item correto é o item D. Vamos ver se nós acertamos. Olha aí, acertamos, pessoal. Autorizar o funcionamento e a avaliação de qualidade pelo poder público. Nós vimos isso aqui no nosso artigo 7º, tá? Vamos ver se a gente tem uma questão aqui, mais uma questão do artigo 7º. A LDB cita no artigo 7º que ao aluno regularmente matriculado em instituição de ensino público ou privado, de qualquer nível é assegurado, no exercício de liberdade, de consciência e de crença, o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada. Assinale a alternativa que apresenta o motivo assegurado na referida lei para essa ausência. Item A, doença, você lembra disso? Lá no nosso artigo 7º tem alguma coisa relacionada à doença. Item B, morte de parentes de primeiro grau. Item C, religião. Item D, viagem. Item E, consultas médicas. Pessoal, óbvio que o nosso item correto é o item C, religião. É isso que o artigo 7º ele fala, ele deixa muito claro a respeito disso. Nós vimos isso agora há pouco, né? Então, fica por dentro disso aí também, que é muito importante. Vamos lá. Questão 10, agora já com relação ao artigo 8º. De acordo com o artigo 8º da LDB, 1996, a educação brasileira está organizada em sistemas de ensino. Assinale a opção correta em relação a essa organização. Quando se fala dos sistemas de ensino, tá, pessoal? Sistemas de ensino. Item A, sistemas de ensino infantil, fundamental, médio e superior. É isso que tem lá no artigo 8º. Item B, sistemas de ensino presencial e à distância. Tem isso, pessoal. Item C, sistemas de ensino municipais, estaduais e federal. Tem isso? Sistemas de ensino municipais, estaduais e federal.
Item D, sistemas de ensino básico, tecnológico e superior. Nosso item correto é o item C. Nós vimos isso agora há pouco. Estados, Distrito Federal e Municipal. Né? União, Estados, Distrito Federal e Municipal. Em regime de colaboração com os respectivos sistemas de ensino. Nós vimos isso agora, então não tem como errar essa. Beleza? E com essa questão que nós concluímos também a nossa primeira aula da LDB, da nossa jornada aqui, né, dominando a LDB em apenas 21 dias. Para mim é um prazer estar com você. Se você está assistindo pelo YouTube e ainda não adquiriu a nossa jornada, não está fazendo parte, vem fazer parte conosco. Aqui você vai ter acesso a muitas coisas. Eu inclusive deixei o link aqui no nosso site para você garantir o seu, caso você ainda não tenha garantido, tá? Tá com uma oportunidade única aí para os nossos alunos que quiserem adquirir. Então, aproveite. Nós temos aí muita coisa boa que nós preparamos para auxiliar todos os nossos alunos. Você clica no site, você vai ver tudo que nós preparamos com muito carinho aqui no Memorizando a Pedagogia para te auxiliar rumo à sua aprovação. Eu aprendo muito com vocês e eu tenho certeza que vocês também aprendem muito aqui comigo, com a turminha do Memorizando a Pedagogia, e nós vamos juntos rumo à aprovação. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!